pra quem não me segue aí no meu Instagram, segue lá, Marília Lima TV, tá, meu povo? Marília Lima TV, segue lá. E vamos ver o que é que o pessoal nas ruas acha sobre esse tema de relação sexual e o casamento. Thaís Aureliana, ela tem mais detalhes pra gente. Solta aí, vai. A questão do sexo antes do casamento, o senhor é contra ou a favor? Eu nem sou a favor. Por quê? Porque aí depende dos dois, né? Do querer dos dois, né? Não? Às vezes tem esse que quer logo antes, só quero que seja depois, né? Depois do casamento. Aí eu não sou nem um nem outro, não. Não pode obrigar, né? Não pode obrigar também, De maneira alguma não pode obrigar. Bom, eu não discordo, não. Eu acho que cada um tem sua opinião, né? Desde que seja uma coisa assim de casal, né? Que acha um consenso entre dois, eu acho viável. Mesmo que se espere até o casamento? Sim, eu acho que é uma opção também de ambas as partes, né? Quer dizer, se eles acharem que deve, né? Se considerem antes, aí eu acho que é problema do casal. Eu acho que eles devem estar preparados para isso. E você também acha que a sociedade não tem que interferir nessa questão? Ambas as partes têm que ter sua opinião, né? Feito ele mesmo falou, o casal deve fazer do seu relacionamento o que ele bem entender. Contanto que não venha prejudicar ninguém. Em pleno século XXI ainda é algo meio antiquado, né? Tá questionando isso. Até porque a vida do casal só importa pro casal. Então, assim, a gente tem que entender que é um preconceito que não agrega em nada. Então, assim, muita gente ainda segura essa opinião, ainda se fortalece dessa opinião de se preservar até o casamento, mas que seja por questões pessoais, por questões individuais, além do contexto. Agora, se prevalecer porque a sociedade impõe, chega a ser ridículo no dia de hoje, sabendo que muita gente tem essa opinião, mas na verdade faz totalmente o oposto. Tá aí, gente. Agora a gente vai conversar com a nossa psicóloga de hoje, a doutora Araceli Marques, está aqui junto com a gente. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre a relação sexual e também sobre o casamento, né? Será que é certo? Será que não é certo? E aí, doutora Araceli, tudo bom? Seja bem-vinda. Bem-vinda ao nosso Manhã da Gente. Vamos lá, né? Qual é a importância da relação sexual no casamento? Vamos primeiramente falar no casamento, né? Durante o casamento. Bem, o sexo no casamento, ele é como um combustível para o carro. Você não anda só com a gasolina. Um galão de gasolina você não anda. Mas também um carro sem gasolina, sem um combustível, você também não vai para lugar algum. Verdade. Então, o sexo é um aspecto essencial no casamento, mas ele não é o único aspecto a ser importante. Cumplicidade, companheirismo, sentimento, respeito, amor, né? É um conjunto. É um conjunto. É um conjunto. Mas é essencial. Vamos lá. O casamento ele pode entrar em crise se não tiver essa troca, né? De afetos, vamos dizer assim. Afetos, relações, sentimentos, amor, né? Respeito. Se não tiver essa troca, pode ter uma crise? A pessoa pode chegar, né? O casal pode chegar numa crise? Bem, crises fazem parte de toda a relação conjugal. A convivência, o cotidiano, a rotina é o pior inimigo do casamento. Financeiro, né? Também, sim, aspectos. Essa questão financeira também. Né? A falta de comunicado, né? Desse diálogo financeiro, ele afeta. Com certeza. Mas digamos que essas faltas, elas vão acumulando e vão sim se tornar numa crise maior. Porque as pessoas só procuram terapia de casal quando já não consegue mais, não tem mais nenhum recurso que consiga consertar aquela relação. Então é quando já chega o esgotamento da relação. Não dá mais certo, vou para terapia. E não quando, olha, não tá batendo legal, vamos procurar ajuda. Não é bem assim que funciona. E nem antes, né? Ninguém quer fazer antes. Porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então pra que fazer terapia, né? Mas o bom da terapia
antes até seria bom para que não ocorressem outras coisas durante o casamento. E também para a pessoa entender um pouco mais um e o outro, né? Sim, a pessoa se conhecer mais, entender, né, as questões de um de outro. Porque tem gente que, às vezes, tipo, eu posso não gostar de uma coisa, o meu marido gostar. Ou vice-versa, gente. E a gente tem que tentar entrar em um consenso. Sim. Um acordo. Eu falo até da terapia individual. Se eu não me conheço, se eu não conheço minhas dores, meus pontos sensíveis, meus valores, aquilo que é importante para mim, quando chega na relação conjugal, é onde tem a maior potência de ativação. É onde mais vai me ferir. Então, às vezes, o outro não tá fazendo nada demais. Mas para mim é uma bomba atômica que explodiu no meu território emocional. E vice-versa. Então, o processo da terapia individual, ele é essencial para eu conhecer as minhas feridas antes de entrar num relacionamento tão íntimo quanto o casamento. Vou deixar em aberto, tá? Para a gente saber a opinião do nosso público aqui que está nos assistindo. Não precisa você se identificar, não precisa você deixar seu nome, nada. Só quero saber o que é que você acha, né? A relação antes do casamento, será que é legal ou não? Ou só durante o casamento, depois do casamento? Enfim, gente, eu quero saber a sua opinião. Agora, eu quero saber o seguinte, por que, né, influencia, será? Por que influencia tanto essa questão do sexo, né? Tem pessoas que têm os seus valores, claro. Mas tem religião que permite, tem religião que não permite. Então, às vezes a pessoa fala, não, eu vou ficar até o meu casamento pura, virgem, não quero, só quero quando eu me casar com aquela pessoa. Já tem gente que faz assim, que história, eu preciso experimentar antes, né? Vai que eu não goste. E aí, quando eu me casar, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar com aquela pessoa mesmo sem gostar do negócio, né? Enfim, aí já tem outras que falam assim, eu tenho que experimentar várias pessoas, né? Vai que, né? Eu tenho que saber como é que funciona esse negócio. Enfim, eu acho que a opinião das pessoas, eu acho que vai ter gente aqui opinando, né, Rainara? Deixa aberto esse negócio aí que eu quero saber. Mas aí, o que você me diz dessa questão da relação sexual? Antes do casamento, pós-casamento, né? Sei lá. E aí? Marília, a norma de só ter relação sexual após o casamento, ela é muito ligada, sim, a todas as religiões. Certo. Todas. A gente vai pesquisar sobre qualquer vertente religiosa, a gente vai encontrar esse aspecto da castidade, né, até o momento do casamento em si. Mas aí a gente contrapõe, a gente cruza também com valores morais. Só que os valores morais, eles são unilaterais. Certo. Ninguém fala assim na sociedade que o homem perde o valor quando ele perde a virgindade. Já para as mulheres, né, isso foi construído de uma forma tão pejorativa, tão negativa, de que a mulher que tinha relação sexual, de que a mulher que não era mais virgem, ela não era válida para um casamento, para se ter uma família, ou para se ter uma relação duradoura, saudável. E isso, enfim, até pouco tempo atrás. Agora, na modernidade, a gente está tentando buscar os mesmos direitos de que se uma jovem, né, ela escolhe ter relação sexual, ela possa se sentir bem com isso. Mas o mais importante, porque na sociedade, Marília, a gente foi visto assim que era a castidade como método contraceptivo. Se impunha que não tivesse relação sexual, muito mais para não ter filhos na adolescência do que pelo sexo em si, que é algo natural e fisiológico, o desejo sexual, eu falo. Natural para os adolescentes. É onde vem os hormônios, né, o desejo, o interesse. É onde a coisa acontece nos bastidores. Mas o que cada jovem, cada adolescente vai fazer com esse desejo vai depender muito da educação sexual que ele vai ter. É verdade. Gente, quando eu fui me casar, né, aí o pastor falou assim, olha, não pode, eu digo, mas pastor, já foi, viu, pastor? Já foi, o negócio já foi, agora já era. E agora eu vou fazer como? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, né, um acordo de vocês ficarem até o casamento sem fazer. Eu digo, eita, deu água. E agora, né? Porque a pessoa já
já está, né, ali. Aí depois a pessoa tem que ficar até o casamento, porque só depois, durante o casamento, então, foi tipo assim, um acordo, né, para poder esperar pelo menos uns dias, né, um período para poder ficar, vamos dizer, sei lá, puritano, né? Sei lá, mais pura, sei lá, um voto de castidade. Fazer um voto provisório. de castidade. Provisório, né? Já, né? Não tinha isso. Então, assim, eu vim assim, ter mais esse entendimento da questão, né? De que você não poderia ter relação antes do casamento quando eu cheguei numa igreja evangélica, tá? Na igreja católica não tinha isso, não tem esse negócio, não. Por isso que eu acho que quando eu vim na igreja católica, então, né, para mim era normal. Mas até então eu vim ter esse entendimento, mas quando eu cheguei na igreja evangélica, que é onde você vê realmente, você lê a Bíblia mesmo, né? Tem muita gente Então, que lê, Marília, claro, na católica, mas o pessoal evangélico, eles leem mais, eles sabem mais a palavra do que o pessoal da católica. Não necessariamente. Não eu acho que você era uma católica meio assim, mais ou menos, né? Exatamente. Mais ou menos. Mas não tem as católicas mais ou menos. Tem uns que já leem. Não vou nem... Porque a orientação tem uns que leem, também... mas tem uns que não, gente. A orientação da castidade também é dada na igreja católica. Porque a mesma vertente meio assim, né? Que eu era meio... Mas é porque, então, existe a parte que é praticante e a de que não é praticante. Porque a informação, a cobrança é dada da mesma forma. É muito da família, né, gente? É muito também da questão digamos assim, de como você... dos valores, digamos assim, sim, né? Os de valores como vem ali de família, tal, enfim, também tem isso, né? Mas eu falo assim da questão, eu tiro por mim, eu não falo no geral, eu tiro por mim. Não, eu era de uma religião que eu achava que você podia fazer tudo. Algumas pessoas acham, né? Já outras, não. Tem gente que realmente lê a Bíblia, tem gente que lê, tem gente que sabe, né, da palavra, tudo certinho, entende, tem esse entendimento. Mas aí eu vim entender mais sobre esse assunto quando eu entrei em outra igreja, onde foi que eu comecei a ler a Bíblia. Eu nem sabia ler a Bíblia, não sabia nem nada de Bíblia. Então, assim, não tinha isso. Porque quando você vai para a igreja, tipo, missa mesmo, né, normal, você vai, o quê? Vai de acordo com aquele papelzinho que você recebe ali, do início ao fim. Já na outra igreja evangélica, batista, sei lá qual, você tem a palavra ali, você tem sobre o tema. Então, às vezes, fala sobre casamento, fala sobre relacionamento. Então, tem uns temas específicos onde eles abordam. Então, eles falam melhor, eles vão na Bíblia, eles falam sobre isso em cima da palavra. Então, eu acho que, né, na minha opinião, entendeu? Na minha opinião, eu acho que você não teve a oportunidade de conhecer melhor na sua experiência, que você teve. Não conhecia muito. Aí a gente vai para a vertente, no caso da religião islâmica, né, muçulmano. Que a gente vê que é muito mais rígido. Mais diferente ainda. Existe a prova. Quando casa, tem que ter a prova do lençol, de que a mulher perdeu a virgindade ali. Aí, se ela tiver um ímã flexível, que não vai ser rompido na primeira relação, coitada, ela vai sofrer penalidade. Então, assim, cada religião tem um papel, assim, importante, mas os valores também morais, né, socioculturais e mesmo o familiar, a educação familiar. Exatamente, tem isso também, né? A gente não pode só ver pelo lado religioso, tá? Eu tô falando de mim, é só um aspecto, o religioso. De mim, né? Você pode ser diferente de mim, não tô falando de todo mundo, né? Todo mundo que é igual. Tô falando de mim, por exemplo, tá? Que eu não tinha esse conhecimento de que, só pode depois do casamento. Eu não tinha esse conhecimento. Mas você teve alguma educação sexual? Tive mais ou menos. De orientação. Porque tem pais que eles não conversam muito com seus filhos. Isso. Entendeu? A gente até já falou sobre isso aqui. Lá em casa, a gente fala muito sobre isso. Eu, meu marido, a gente fala muito sobre isso com os nossos filhos.
Então eu acho importante que você oriente, seja assim, seja assado, olha, tem que fazer assim, fazer assado. Enfim, entendeu? Mas, entendeu? Eu não tive muito essa questão de, acho que, não sei, às vezes vergonha. Eu não tive pai, então eu só tive mãe. Então minha mãe tinha muito cuidado. Cuidado, menino! Não deixava muito eu sair, eu era bem presa. Eu não tinha esse negócio de ficar, eu tô falando assim, não era solta, assim, não. Já, lógico, depois de adolescente, depois dos meus 16 anos, 17, 18, aí já, né, eu já saía, já paquerava. Então já tive minha primeira vez. Minha mãe não sabe nem quantos anos eu tive minha primeira vez, enfim. Mas é muito assim, né? De pessoa para pessoa, né? De valores. Tem pais que explicam, tem pais que não, tem pais que têm vergonha, tem pais que não sabem chegar pro filho. É bem complicado, né? A gente não pode nem julgar as pessoas, porque às vezes ela também não teve. Os pais da gente às vezes não teve, né? Como é que eu quero dizer? A orientação. A orientação dos pais, né? Não teve... Às vezes tinham... nossos avós tinham filhos demais para dar conta. Às vezes não tinha aquele, né? Aquele afeto, aquele amor, aquele negócio por todos os filhos. É diferente de hoje em dia, que a gente tem poucos filhos e a gente tem como... E até o conhecimento que essa geração está tendo... Né, de saber a importância do diálogo e de uma parentalidade saudável. É verdade. Que é ensinar mesmo para os nossos filhos nossos valores, o que eu acredito, qual o sentido de cada regra que eu coloco para os meus filhos, porque precisa ter sentido. Na nossa geração era tipo assim, engole seco, a regra é essa, te vira. É verdade. Né? E não questione que não pode... Né, responder os pais. É verdade. Era assim, viu? Os novinhos que estão assistindo a gente, era assim. É verdade. Hoje existe o diálogo. Caramba, é tão legal a gente quebrar esse ciclo de parentalidade autoritário e a gente ter a oportunidade de dar aos nossos filhos aquilo que é saudável. É verdade. Eu aprendia mais, para não dizer, eu tenho já tenho aqui a opinião das pessoas, mas eu aprendi mesmo, gente, algumas coisas assim, na escola. Engraçado, né? Aula de biologia. Então eu era aquela que queria saber tudo, perguntava tudo. E se as minhas amigas faziam, ei, pergunta, que eu tenho vergonha. Eu digo, ai, que história de vergonha, a gente tem que perguntar mesmo. Por quê? Eu não tinha uma pessoa para chegar para mim e dizer, assim, só tinha a pessoa que fazia assim, cuidado para não engravidar, cuidado para não sei o que. Assim. Gente, não fala assim, tem que ser conversado, sabe? Um negócio mais assim. Se você faz assim, você dá medo na pessoa, você já fica, nossa, se acontecer alguma coisa, pronto, tô ferrada, né? Minha mãe me mata. Minha vida acabou. Minha vida acabou. Já era. Meus e agora? Pais vão me expulsar, vai bater em mim. Exatamente. Tem pais que não aceitam, mas tem pais que não aceitam não, viu, gente? Bora ver a opinião aqui do pessoal. Meu noivo quer ter relação sexual. Ele sempre pede, mas quero me guardar, pois a data do casório está próxima. O que devo fazer? Bom, se você já se resguardou até agora, né? Não vejo nada demais, mas fica difícil, né? O noivo quer e ela está se resguardando. E aí? Então, aí eu vou dar a minha opinião profissional. Nossa senhora, vai! Manda ver aí. Então, se esse é um valor que você tem, ele é legítimo. Ele é importante e ele precisa ser respeitado pelo seu noivo e por você mesma. Exatamente. Agora, se isso tem um sentido para você, se é importante, se é verdade para ela, ela precisa ir até o fim. E já tá tão pertinho, pertinho, né? Principalmente agora, tão pertinho. É uma coisa diferente, vai ser surpresa, algo assim, né? Vai ser bom, né? Eu creio, não sei. É bom porque faz sentido para ela. Quando não faz sentido e é imposto, né? Pelos pais ou pela religião ou pela sociedade, aí se torna ruim. Aí não é legal. Porque assim... Sexo, ele tem a química do casal, né, que tem a ver com o momento. E existe a intimidade sexual que vai se desenvolvendo ao longo das experiências sexuais duradouras. Então, mesmo que o sexo não seja legal na primeira vez, não se desespere. Geralmente é assim mesmo, mas com a intimidade sexual, que é falar o que é que gosta, o que não gosta,
o que é legal para ela e ela mesmo se conhecer. Aí é que a coisa vai se tornando legal e divertida. É verdade, viu? Vou pro intervalo rapidinho, depois eu volto, é isso, Rai? Né? Depois, daqui a pouquinho eu volto. Então, manda sua opinião aqui pra gente. O que é que você acha? Relação sexual antes do casamento, pós-casamento?